Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e vamos lá, vamos trabalhar as nossas imagens, tá? Na aula anterior eu já mostrei aqui esses dados 3 terabytes, tá? Que a gente havia criado, que é lá do nosso disco de 3 terabytes, tá? Um HDD físico, tá? Esse disco que está instalado na nossa máquina. Eu vou aqui em imagens ISO e vou clicar em carregar. Feito isso, olha como é que é fácil o processo. Eu vou dar um Select File e eu vou selecionar, por exemplo, a minha imagem que eu tenho aqui do Windows Server 2022, tá? Que eu baixei agora aqui em agosto de 2023. Fechado? Ele já mostra aqui o tamanho 4.7 e eu já posso dar aqui um carregar, tá? Com isso ele já começa o processo aqui de carregamento, tá? É até relativamente rápido, tá? É óbvio, ele está copiando via rede, então a gente tem, mesmo sendo giga a nossa rede, ele demora, né, um pouquinho nesse processo. Se fosse, óbvio, de uma máquina, de um HDD para lá, para ele já tivesse no formato, ele já conseguiria copiar, tá? Eu já conseguiria fazer essa cópia e aí ficaria muito mais fácil, tá? Mas você termina, finaliza essa etapa. A gente vai também fazer a etapa do disco, do VirtIO. Depois eu vou explicar para você que disco é esse. Mas em princípio a gente vai fazer só desses dois, tá? E vamos já também criar a nossa primeira máquina virtual. Até porque eu quero mostrar para vocês depois o processo de Nested Virtualization. E aí sim a gente finaliza essa etapa básica com esse Proxmox aqui montado. E você com uma máquina dedicada para você desenvolver seus estudos a partir daí. Fechado? Carregado com sucesso, tá? Task OK, sempre espere aparecer aqui a palavra Task OK, tá? Aqui eu já poderia carregar o VirtIO também. O VirtIO do Windows, perfeito. Vamos estar carregando aqui agora. Ó, VirtIO 60, 80, 100, pronto. Task OK também. Tá, então eu carreguei esses dois discos e a partir de agora eu aqui no meu servidor do Proxmox eu já conseguiria criar uma VM, tá? Eu poderia vir aqui criar uma VM. Eu posso informar o ID dessa VM, tá? Que também é interessante você observar. Eu acho sempre bacana deixar começar no 100, não tem problema, tá? O nome dessa VM, essa VM eu vou chamar de Server 1, que geralmente é sempre o nosso primeiro servidor, tá? Posso já pedir para inicializar no boot também. Se eu tivesse aqui um pool de recursos é interessante, porque eu já colocaria essa minha VM dentro desse pool. E aí ficaria mais fácil depois para eu selecionar o pool e já observar o que tem dentro daquele pool de recursos. Fechado? Óbvio, isso aqui até foi uma estratégia quando tudo acabou migrando para a nuvem. O Azure a gente tem os pools e isso daí se torna muito fácil por uma questão de organização, tá? Aqui está meu sistema operacional. No meu sistema operacional ele já informa aqui, ó, o meu disco armazenamento, tá? Ele já até informa que aqui tem ISO e eu já posso selecionar a minha ISO aqui. Fechado? Óbvio, eu tenho que trocar o tipo para Windows e 11/2022, até porque é sim, né, o Windows Server 2022 que eu estou instalando aqui. Ou se fosse o Windows 11 também poderia, tá? Vou dar um próximo. Placa de vídeo a gente trabalha lá também no nosso curso, tá? Eu explico certinho, tá? Eu vou trabalhar aqui com VirtIO GPU, perfeito? A minha máquina aqui 35, perfeito, VirtIO, a BIOS, vou adicionar o TPM também, a TPM eu vou botar aqui, ó, a TPM versão 2.0 e a FI eu também vou colocar a FI aqui, tá? Um disco específico para FI. Explico tudo o que é TPM, a FI, enfim, explico também o porquê da máquina Q35 lá também, tá? Para não ficar aqui muito grande esse nosso curso básico. Fechado? Ele já seleciona aqui um disco, informa aqui o tamanho. Eu não quero colocar um disco de 32 GB, eu quero colocar, por exemplo, um disco de 150 GB pelo menos, tá? Aqui dentro dele. Ou, professor, é uma máquina virtual. A mesma a gente colocando aqui, eu não vou trabalhar, a gente só vai fazer o teste do Nested. Não vou chegar a instalar o sistema operacional. Bota 100, tá? Gigas, enfim, 120 GB, fica a seu critério, tá? Poderia ainda emular como um SSD, se a gente estivesse trabalhando aqui. Não é o caso, tá? Não vou limitar também bandwidth, não vou fazer nada desse tipo. CPUs, olha que interessante termos um processador de 12 núcleos e 24 threads, tá? Eu posso, por exemplo, botar dois sockets com 4 núcleos, tá? Nesse caso ele já vai colocar aqui para mim, ou seja, 8 núcleos no total, tá? Para essa máquina, ou seja, quantas CPUs virtuais? 8, tá? E aqui, em princípio aqui eu não vou mostrar nenhuma dessas opções, tá? Para vocês por enquanto, tá? Vou manter aqui apenas aqui o básico e depois a gente vê lá na configuração, até porque eu quero mostrar essa diferença. Memória, tá? Memória. Pode colocar aqui 8 GB de memória, tá? É interessante colocar aqui 8 GB de memória. Rede a gente também não vai mexer, tá? A gente vai manter o padrão, tá? Que ele está utilizando. Lá de novo no curso a gente faz todo esse processo. A diferença é que eu vou trocar apenas para VirtuIO, tá? Para facilitar. Vou dar aqui um próximo.
Pronto, ele já mostra aqui pra gente um resuminho, tá? E ó, vou dar aqui um concluir. Perfeito? Professor, ele criou pra mim, olha aqui a maquinazinha aqui embaixo, ó, ele já criou a máquina pra mim, ela já tá toda, ela já tem as características aqui do hardware dela, e na próxima aula a gente dá uma olhadinha aqui nessas características e a gente já starta essa máquina para fazer esse processo de instalação. Pode para a próxima aula.